Antigamente eu era super, extremamente tímida. Tipo assim, eu não conseguia falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não conseguia falar nem tipo obrigado, né? As coisas formais e tal. Não conseguia desenvolver uma conversa com algumas pessoas assim que não seriam tão próximas. Antigamente eu tinha muita trava pra falar. E olha que, tipo, hoje em dia eu tenho 26 anos, isso aconteceu desde sempre, só veio realmente de fato assim, dar uma parada a partir dos 18, 19 anos. Eu acredito que quando chegou nos 20 anos eu já estava bem evoluída da timidez, mas o que eu fiz pra mandar embora essa timidez, essa vergonha, essas coisas e tudo mais? Eu não fiz, tipo assim, terapia e eu acho que ajuda a fazer, porque aí você vai conversando e vai vendo e tal, não sei o que lá. Pra vocês terem noção, eu participava de bandas, né, nos colégios, né, que tinha. E aí eu não conseguia falar uma palavra. A gente ia pros ensaios com as meninas, eu não conseguiria falar nada, eu não teria nem, tipo assim, eu não tinha amigas, no caso, nesse local. As únicas amigas que eu tinha era do colégio, porque era a de sempre, então eu já conseguia me comunicar melhor, porque eram as amigas que eu conhecia, né? Aquela timidez tremenda. Eu conseguia ter liberdade para me mostrar, para me apresentar, para falar com as pessoas e tudo mais. Tem um episódio que me marcou muito, que foi quando eu abri a minha boca pela primeira vez, praticamente. A gente estava dentro de um carro, nesses negócios de ensaio de banda, e aí botaram tanta gente dentro do carro que a pequena Inês falou assim: nossa. Tipo, eu pensei e saiu e eu não falava nada, juro pra vocês, porque era muita timidez, era muita falta assim de segurança. Eu acredito que de mim mesma e tipo, eu não me sentia acolhida pelas meninas, mas não era que elas eram ruins, não. O negócio era eu mesmo que tinha mais trava pra falar, pra fazer amizades. Então isso ficou marcado pra mim sempre. Eu acredito que quem me conhecia antes e vê hoje em dia eu sendo tão falante, eu acho que pegou esse pulo, entendeu? Mas basicamente o que que eu fiz? Se eu não fiz terapia. Hoje eu entendo que foi tipo assim, anos gravando meus videozinhos, anos lendo a Bíblia, fazendo tipo um seminário, participando das coisas. Eu acho que tendo intimidade com Deus, que é o principal, isso foi me destravando. Eu fui criando conhecimento, sabedoria, e aí, de acordo com que eu gravava meus vídeos, eu fui destravando, entendeu? A minha timidez, porque fazem o que uns 10 anos, eu acho, ou 11. Tipo, eu não sei ao certo, mas é basicamente isso que eu gravo pra internet por gostar mesmo, entendeu? Desde sempre. Desde que eu consegui ter um celular, eu gravo pra internet. Eu gravo até antes de eu ter Wi-Fi. Eu ia na vizinhança pegar o Wi-Fi lá não sei da onde, entendeu? Então, era isso. Porque eu postava antigamente sem Wi-Fi próprio e sempre gostei. Então, esses anos todo, eu falando e tal, gesticulando, me olhando aqui, me fez destravar a timidez que eu tinha. Então, eu acredito que isso é um ponto a ser ajudado. Por mais que você não goste de postar, mas tipo assim, eu acho que toda pessoa às vezes fica olhando no espelho, fica ensaiando, fica falando e tal. É sobre isso. Eu fazia isso nos meus vídeos quando eu ia gravar vídeo. Eu falava e aí isso ia me destravando. Mas obviamente eu também falava sozinha porque é normal. Ainda tem muita gente que fala que gravar vídeo é tipo bobeira. Hoje em dia pouquíssimas pessoas falam, porque hoje em dia o povo vê mais o dinheiro, vê todo mundo mudando de vida, vê todo mundo nas mil maravilhas, e aí o povo quer saber do dinheiro. Mas antigamente, praticamente o mundo inteiro achava que tipo gravar vídeo era vergonha, era bobeira, era mico, entendeu? Era mil e uma coisas de ruim. Hoje em dia praticamente todo mundo quer, porque ó, dinheirinho, né? Mas para vocês verem que não é leseira, além de se tornar um trabalho muito grande, você conseguir trabalhar com seu sonho e tudo mais,
conseguiu tirar a timidez horrenda que eu tinha, que poderia ser tipo anos de terapia e tudo mais. Ou se eu não tivesse esses anos todos gravado vídeos, eu poderia ainda ser aquela menina bem encolhida. Então, gravar vídeo me ajudou muito e me ajuda hoje em dia no meu desenvolvimento próprio mesmo. Olha que maravilha! Então é isso, como eu tava falando, se você não gosta de postar, mas você fala no espelho, então se você quer gravar e quer ver, pra você ver, eu acho que ver a gente dá um pouquinho de vergonha. Eu tinha isso também, quando eu me gravava bem antigamente, tipo assim, eu ficava com vergonha. Quando escutava alguém ouvindo a minha voz através do celular, eu ficava com um pouco de vergonha. Mas ao longo do tempo eu fui destravando, até ficar bem evoluída, graças a Deus. Então gravar vídeo, além de tudo, assim, é uma bênção na minha vida, porque me tirou de uma menina tímida, sem rumo, encolhida para uma pessoa mais, sabe, espontânea, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais corajosa, decidida. Muitas coisas boas eu digo pra vocês, viu? Então foi isso, foi a prática de gravar vídeos e eu sempre gostei de me rever. Quando era algo que eu tinha vergonha, óbvio que eu ficava com aquela vergonhinha de escutar um papo assim. Eu teria vergonha, mas quando era tipo um memezinho, uma dancinha, eu não tinha vergonha de me ver. Só quando era tipo um papo desenvolvido, aí eu teria vergonha. Mas hoje em dia eu gosto muito, muito, muito. Todos os stories que eu gravo, eu sou minha maior fã. Todos os vídeos que eu posto, eu sou minha maior fã. Qualquer coisa que eu faço, que eu me direciono a fazer, eu sou minha maior fã. Capa, artes, qualquer coisa, entendeu? Que eu me proponho a fazer, tipo assim, eu fico vendo meus stories direto, porque, tipo assim, eu gosto muito, eu fico vendo que, caraca, que stories bom, entendeu? Eu mesmo acho muito, muito bom, eu gosto, e até gosto de ver alguns erros e tudo mais. Eu não tenho vergonha de aparecer assim, desarrumada, não sei o que, cara limpa mesmo. Como também não tenho vergonha de aparecer com um rebocão bem realçado, né? Porque tem essas duas versões e tá tudo bem. E também, né, gente, que eu falei no começo, é a intimidade com Deus, né? Participar de coisas da igreja, por mais que também eu não me comunicasse muito bem. Mas aí, quando eu tô participando, realmente tem uma oração, eu vou estar lá concentrada na oração, entendeu? E aí foi muitas coisas em casa, texto, né, e tal, ter a minha intimidade particular. Tem até aquele negócio, né, de saber pedir, falar palavras bonitas. Muitas das vezes, quando a gente fazia alguma coisa nesse sentido e tinha que falar para as pessoas, a gente ficava, meu Deus, como é que eu vou pôr as minhas palavras aqui para explicar de uma forma meio que formal, uma forma mais bonita de se ouvir? Mas não existe isso, porque o mais bonito é quando você se expressa através do coração. Então, a intimidade com Deus, ela dá assim um leque de palavras para a pessoa ter mais, uma dicção melhor e tudo mais, entendeu? Porque até na intimidade com Deus, você vai compartilhar com Deus suas falhas, suas conquistas, seus desejos, seus sonhos, os acontecimentos e tudo mais. Então, dali você vai falando, às vezes você não sabe falar, mas aí Deus vai lhe entendendo. O importante é colocar para fora. Então, a prática da oração, do diálogo, da intimidade com Deus é muito boa, porque através disso, da gente falar, e aí a gente vai se escutando também, Deus vai tocando no coração da pessoa, e a pessoa vai criando o amadurecimento de que não precisa ter medo de falar, de se expor positivamente, e se for negativamente para as pessoas, que não esteja fazendo mal a ninguém, ótimo, entendeu? Porque cada um olha do jeito que quer olhar para você. Mas mesmo assim, nesse vídeo eu tô tendo alguns cortes, porque eu tô meio leiga, um pouquinho assim, as palavras vêm e tal, dá uma cortada, mas relevem. Uma coisa também, no caso só uma terceira coisa que me ajudou também, eu acredito, primeiro de tudo, intimidade com Deus, né? Porque Deus é acima de tudo. Depois gravar meus vídeos, porque, tipo assim, foram 10 anos gravando vídeos, entendeu? Então, 10 anos de descobrimento próprio pra mim mesmo.
E a outra coisa, gente, é escrever no diário. Eu fui e sou essa pessoa de gostar de diário, de gostar dessas coisas. E aí eu escrevi, tipo, eu acho que uns 2. E eu sempre escrevia coisas do dia a dia, coisas normal. Então, ao longo do tempo, eu fui escrevendo no meu diário, desde o dia que eu acordava até a hora de dormir, eu ia olhando, né, as coisas que aconteciam no dia a dia, o que mais me pegava e tal, e ia escrevendo. Então, era um desabafo meu. E às vezes também eu gostava de ler o que se passou comigo naquele dia. Então, era uma prática também que eu tinha, escrever no diário, um caderninho, escrever as coisas do dia a dia. Então, isso foi me dando conhecimento até para, tipo, eu ver alguns erros que eu cometia e para eu melhorar no futuro, entendeu? E eu ver algumas coisas que eu não me sentia confortável e para eu entender que eu não precisaria aceitar certas coisas. Hoje em dia, o amadurecimento é muito, 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 muito maior do que antigamente, mas a escrita no diário, ela foi e continua sendo muito importante para mim. Então, a gente só vai conseguir perder a timidez quando a gente se propõe a dar um passo. A pessoa tem timidez em vídeo, dá esse passo, não para postar para as outras pessoas, mas se você não sente a confiança, primeiramente faz os vídeos e se vê, né? E tipo, pegar um caderninho e escrever as coisas do dia a dia. A intimidade com Deus é muito importante, contar tudo que tem no teu coração, entendeu? Todas as conquistas, todas as derrotas e tudo mais, para você também poder ir falando e desabafando, porque às vezes a pessoa não fala e aí vai criando o hábito de não falar e fica sem falar, porque não tá usando o diálogo, né, pra falar. Juro, gente, eu era o tipo de pessoa, né, nos auges dos meus 12 anos, 13, 15, 16, tipo, tímida, tímida, parecia aquela flor bem coisadinha assim. Aí quando era no meu quarto, essa flor fazia assim. Era toda, entendeu? Toda, toda. Mas na frente das pessoas era assim, era um negócio, não sei o que era, não. Querendo ou não, gente, a timidez e a falta de falar o que você tá sentindo, ela prejudica. Vamos supor, muitas situações que a pessoa não gostava, que a pessoa não tá de acordo, aí a pessoa vê tudo e fica... Não consegue falar. Se alguém te chamar tudo de feia, tu não consegue responder, um exemplo. Responder com constrangimento e meter o tananã, entendeu? Tem que... Se você não tá fazendo mal e a pessoa vem lhe garfar, dê uma garfada bem educadamente, né? Porque a vida própria só diz respeito a cada um de nós. Então, a timidez, ela prende a pessoa até nisso. Às vezes o povo faz vergonha pra gente e a gente fica assim, tipo... Entendeu? Então é bom quando a pessoa desenvolve, diga não à timidez e não ao ficar trancado, você fala. Mas claro que ao longo do tempo também a pessoa vem criando senso. Claro que tem muitas situações que, vamos supor, hoje em dia, antigamente a pessoa passava por poucas e boas e não falava nada. Como eu falei do senso, porque a pessoa responde e devolve o constrangimento, mas a pessoa também tem senso. Obviamente, tem muitas vezes que você quer mandar todo mundo ir lá pro tananã. Se alguém falou, Inês, tu tá gorda, você quer... Não, tem dias que você consegue responder de boa, tem dias que você quer logo mandar se ferrar e tem dias que você, tipo, não vou gastar minha energia com isso. Então, você adquire sabedoria, entendeu? A pessoa acha que você não respondeu ela porque você se ofendeu, porque você ficou sentido. Não, mas você só usou a sua sabedoria pra se sentir bem mais confortável do que aquela pessoa que lhe ataca. Então, é sobre isso. Graças a Deus... Tudo isso de bom aconteceu na minha vida e eu estou aqui falando para vocês. Vamos praticar, assim, leitura, o falar, o conversar, intimidade com Deus. Praticando isso e, obviamente, que todo mundo indica o que é terapia. Eu nunca fiz, mas se você se sente confortável de conversar, porque é sobre isso, né? Conversar e falar das situações que lhe deixam com isso. Só que aí você vai estar falando... com um especialista que vai poder lhe dar assim, um diagnóstico, uma resposta, entendeu? Mas tem a intimidade com Deus, que Deus também, obviamente, dá resposta. Então,
Espero que vocês conseguiram pegar um pouco do meu exemplo e vamos trabalhar com isso, gente. Ser tímido no mundo é tão ruim. Deixar as pessoas pisotear em você é tão ruim. Ligar, tipo, para opiniões da pessoa é tão ruim. Então vamos criando a prática e se libertar disso. O primeiro de tudo é cada um se importar com a sua própria vida, cuidar de si mesmo, que é uma das coisas assim mais importantes na vida, no mundo inteiro.